Olá, como vão todos? Eu espero que bem. Meu nome é Márcia Pérez e eu sou aluna do Centro Universitário Internacional Uninter. Faço parte do curso de segunda licenciatura em Pedagogia e esta é a disciplina do estágio supervisionado de gestão educacional. E o tema do nosso estágio é como o idoso pode utilizar as tecnologias. E eu espero realmente que seja de muito bom proveito para todos aqueles que assistam o vídeo, mas sempre é válido a gente ouvir uma palavra, ouvir algumas dicas e até mesmo ouvir o compartilhar de experiências similares que certamente nos ajudam a melhorar, né? Mas, independente da faixa etária, é importante a gente buscar conhecer, né, a necessidade do outro, seja ele quem for, inclusive se é nosso próximo parente familiar ou não, né? Para a gente poder ter essa possibilidade de ajudar e realmente ser útil, né? Em dias de tanta coisa que acontece, mais até para o lado negativo. Então, nós necessitamos estar atentos, né? Sensíveis à necessidade do outro. Então, é disso que se trata esse vídeo, né? Esse nosso estágio, essa nossa fala curta, porém, volto a repetir, espero que realmente possa ajudar a muitas pessoas e até mesmo aos próprios idosos que assistam, que eles também possam ser edificados, possam ser inspirados, inclusive, a seguir aprendendo e a não se limitarem. Isso é o mais importante. Então, continuando, eu gostaria assim que vocês me dessem a liberdade aqui, a licença, de fazer uma leitura, né? Que é a leitura do artigo 3º, inciso 4º, do Estatuto do Idoso, que é muito importante a gente ter a lei também, né? Bem gravada, bem assimilada. Então, diz lá no artigo 3º, inciso 4º do Estatuto do Idoso, viabilização das formas alternativas de participação, ocupação e convívio do idoso com as demais gerações. Então, a gente percebe que é muita coisa para ser observada, né, a partir da lei. E aqui, obviamente, de acordo com o que foi lido, aqui não tem a palavra específica tecnologia, mas se a gente parte do pressuposto de que para o idoso e para qualquer um de nós, na verdade, eu aprendo todos os dias. Inclusive, para realizar esse vídeo, eu tive que me submeter a uma série de ensinamentos, né? Ensinamentos da internet, ensinamentos dos livros, ensinamentos dos meus filhos. Então, tudo em prol de uma realização, de poder realizar alguma coisa, de poder praticar uma ação. E então, levando em consideração a isso, né, a gente pode dizer que aqui, quando a lei fala de educação, cultura, até mesmo o lazer, porque quando o idoso ele aprende uma tecnologia, ele também utiliza essa tecnologia para o seu próprio lazer, seja no simples ato de utilizar um controle de TV, não é? Que para muitos é uma coisa simples, mas que para o idoso a gente percebe que em muitas situações se mostra às vezes uma dificuldade, um impedimento para que esse idoso tenha
uma liberdade, seja mais independente. Então, volto a dizer que, levando então isso em consideração, essas palavras, educação, né, lazer, cultura, são palavras que remetem a gente então para inserir a tecnologia dentro desses temas. E então cabe a nós, não é? Quando o artigo diz de que o idoso também deve participar, né? Com outras palavras, ali diz isso, deve participar da vida em família, da vida comunitária. Então, isso também diz respeito a essa atenção e a esse ensinamento que eu vou estar oferecendo para esse idoso, ok? E nós podemos, assim, então, entrar propriamente dito no nosso tema, né? E eu queria, assim, acho que eu não preciso lembrar, mas todos, né, têm isso à flor da pele, né? A gente respira desde o mês de março do ano de 2020 e nós já estamos em outubro, nós respiramos pandemia, né? Pandemia e isolamento, muitas vezes domiciliar, né? Porque muitas famílias a essa altura já vivenciaram, né, o contato com o vírus, foram contaminados e tiveram a necessidade de ter o isolamento domiciliar por pelo menos 14 dias. Ou então, na época em que muitas cidades sofreram ou foi aplicado, né, a essas cidades o isolamento geral, onde o comércio não funcionava e muitos tiveram que trazer a sua atividade de trabalho para casa, os professores mesmo tiveram que trabalhar em casa, os alunos necessitaram realizar seus estudos e suas tarefas também escolares em casa, com auxílio dos pais, normalmente. Então, houve toda essa mudança. E dentro disso, muitas pessoas, inclusive, tiveram que se adaptar a uma nova realidade, né? Aqueles que, de repente, antes se viam somente pela manhã, no horário do café da manhã, ou às vezes nem isso, porque já saíam, né, sem poder compartilhar esse horário da refeição da manhã, muitas vezes só iam voltar a se encontrar à noite, né? Então, eles mudaram esse hábito para estar durante todo o dia juntos, em várias situações. Então, ao mesmo tempo que foi muito benéfica, né, essa aproximação para que as famílias, né, os membros da família se reaproximassem, muitos se reconciliassem, enfim. Mas, ao mesmo tempo, trouxe à tona uma série de questões que estavam pendentes e que precisavam ser sanadas, precisavam ser solucionadas. E uma delas são as famílias que possuem idosos em casa, né? As demandas apresentadas por essas pessoas ficaram mais à mostra, não é? Ou nós, como próximos a eles, nos prontificamos e decidimos resolver essas demandas, ou então vamos continuar tendo conflitos e continuar tendo também pessoas que não possuem uma autonomia, uma independência, né, dentro das próprias limitações biológicas que elas possuem. Então, eu quero aqui colocar algumas
dicas e algumas possibilidades, né, que a gente pode utilizar para que toda essa questão possa ser, então, melhorada. Na verdade, a gente não se dispõe aqui a resolver todos os problemas, mas sim a dar algumas dicas que possam melhorar, ok? Então, vamos continuando. Então, nós precisamos debruçar o nosso olhar para o nosso redor, né? Quem é o nosso idoso mais próximo? É o seu familiar que convive com você dentro da sua casa? Ou é um familiar que não está com você na sua casa, mas que você tem conhecimento de que ele tem necessidades de todo tipo, inclusive de aprendizagem da tecnologia? Ou é um vizinho, né? Durante a pandemia, e nós aqui em muitos momentos a gente vai se remeter a isso, porque é a nossa situação, é o nosso dia a dia, né? Nós temos até respirado isso, né? Então, nós precisamos também ter esse olhar. Existe algum vizinho meu, existe alguma pessoa que eu tenho conhecimento de que ela necessita desse aprendizado, necessita não só disso, mas de outras necessidades que necessitam ser supridas? Então, depois de fazer isso, com muita simplicidade, né? A gente fala assim e coloca tudo de uma maneira meio sistemática, mas na realidade a gente sabe que isso funciona de outra maneira. Às vezes eu estou parada, começo a pensar na vida, pensar no dia a dia, e me surge então alguma pessoa, ou simplesmente a pessoa idosa com quem eu convivo na minha casa, ela vem e me pede uma ajuda com o seu celular, com o seu controle de TV. Então, para tudo isso, por mais muitas vezes cansativo no sentido mental, emocional, né? Muitas vezes você está querendo descansar, muitas vezes você está precisando de um renovo e não está com muita disposição e até mesmo podemos dizer paciência de se colocar à disposição do idoso. Mas é uma coisa que se faz necessária, porque o tempo que eu vou investir agora é o tempo que mais adiante aquela pessoa, de uma maneira simples e já tendo aprendido, né, aquela primeira etapa, ela vai poder dar continuidade no desenvolvimento da atividade, seja lá qual for que ela queira fazer. Então, a primeira dica, se é que se pode dizer assim, é passar esse olhar, né? Estar sensível, estar atento, e aí eu já inseri o segundo passo, que seria a prontidão, né? A disponibilidade de ajudar, ainda que isso custe a você alguns poucos minutos, né? Ainda que isso possa custar a você que a pessoa, na primeira tentativa, não consiga realizar a ação que você está ensinando e você vai precisar voltar a ensinar, né? A gente sabe que os idosos, não todos, mas uma grande maioria, eles possuem problema de memória. Então, nem sempre retém aquilo que você ensina no primeiro momento. Então, você vai ter necessidade de estar voltando a explicar. E se nesse processo aí do ensino, né, e a gente pode utilizar aqui falando de uma maneira pedagógica do ensino-aprendizagem, se você percebe, né, que aquela pessoa ela necessita outra vez da tua atenção, então a gente precisa estar disponível outra vez, porque do contrário, o que vai acontecer?
o idoso ele vai sentir, né, que você está se negando, né, a outra vez ajudá-lo, e ele já não vai mais pedir ajuda. E aí o processo da aprendizagem vai ser cortado ali naquele momento, né? E até que outra vez ele se desiniba, ele fique à vontade para voltar a pedir ajuda, né? O tempo passa e aquilo que podia ser aproveitado não será aproveitado. Então, logo a seguir, é bom, quando ele já aprendeu, já pôs em prática, talvez tenha pedido a você a mesma explicação, é bom você estar ao lado dele quando ele estiver realizando aquela ação novamente, né? Para que ele também se sinta seguro, né? Você ensinou, pede para ele fazer sozinho. E ali 1, 2, 3 vezes, né? Quantas sejam necessárias. E se por acaso, vamos dizer assim, você precisa realmente fazer uma outra coisa na sua casa, da sua atividade doméstica, do seu trabalho, você precisa sair, porque evidentemente cada um tem suas atividades, né, suas necessidades básicas para realizar, você somente informa ao idoso de que mais tarde vocês voltarão a se debruçar ali naquilo e tentar novamente, não é? E a gente se dá conta, né? A gente percebe que às vezes a própria curiosidade, né? Porque ele, quando começa a tentar, aí ele já perde o medo, né? Então a própria curiosidade vai permitindo que ele comece a manusear o aparelho celular, o controle da TV, o notebook, seja lá qual for o aparelho, né, que essa pessoa esteja tentando utilizar, e a gente vê depois que eles fazem coisas que nem você sabe, né? Às vezes é até cômico, né? Eu percebo isso, que depois eles fizeram coisas que nem você sabia como era aquela ação, né? É evidente que depois você pergunta, não sabem como era. Mas aí é uma boa oportunidade, então, ali você aprende e também ensina, né? Tudo isso, toda essa atenção, tudo isso que já falamos até agora, é importante não só nesse período de pandemia, porque nós temos a esperança de que a pandemia vai acabar. Então, tudo isso que eu possa fazer hoje pelo meu idoso, pelo meu familiar, pelo meu amigo, pelo meu vizinho idoso, isso vai ser para que eu, no futuro, também colha muitos frutos, né? O isolamento traz muitas vezes a solidão, traz muitas vezes aquelas questões que eu dizia antes, né? As problemáticas familiares também à tona. E não tendo uma ajuda, um apoio para saber como conduzir tudo isso, as pessoas se perdem. Em muitos casos, a pessoa necessita até tomar medicamentos, e isso, claro, indicado por profissionais, né? Sejam médicos, psicólogos, é a maneira indicada para solucionar essas questões, né? De depressão, de ansiedade, de vários transtornos, né? Eu estou falando desse, mas tem muitos transtornos que precisam de uma atenção profissional especializada. E o idoso, muitas vezes, infelizmente, se enquadra, não é? Dentro de muitos desses quadros, e também entra em muitas estatísticas
negativas. Então, se eu consigo dar essa atenção, eu vou ajudar bastante, né? Porque o idoso que consegue manusear, que consegue se orientar ali com um telefone celular, por exemplo, ele pode entrar no YouTube, ele pode assistir uma aula de pintura em tecido, uma aula de crochê, uma aula de música até, não é? Ele pode assistir os vídeos de música que ele gosta, ele pode se entreter, e não só entretenimento por entretenimento para passar tempo, mas um entretenimento que vai realmente acrescentar à vida dele, ao dia a dia dele, um outro significado. Então, para finalizar, né, queremos somente assim chamar a atenção. Nós dizíamos anteriormente que o isolamento pela pandemia ou o isolamento corrente, né, próprio da vida do idoso, ele pode estar dentro de uma casa, junto com seus familiares e se isolar, não ter aquela integração, não ter aquela participação efetiva na vida da família, né? Porque o idoso é uma pessoa que ou fala muito ou não fala, né? É uma pessoa que se esquece, e muitas das vezes, de muitas coisas. E às vezes nós, os que estamos um pouco mais jovens, né? A gente então se esquece de que essa pessoa se esquece e cria uma série de conflitos, não é? Muitas vezes o conflito também vem porque essa pessoa não ouve bem e você fala alguma coisa, ela entende outra. Quando ela se expressa que ela não entendeu, você pode corrigir, você volta a repetir o que havia falado e a pessoa entende. Ou então, simplesmente, ela não pergunta, ela fica como que entendeu determinada coisa e surge aí um conflito, né? E parece que não é nada, mas a gente sabe que não é assim. Porque na prática, tudo que envolve o teu dia a dia pode também desestabilizar, né? Pode não, certamente vai acontecer. Desestabilizar o teu emocional, que vai ser levado para a tua parte física e que, consequentemente, vai afetar a tua rotina de trabalho, tua rotina no relacionamento com outras pessoas, até fora, né, do teu eixo familiar. Então, é importante a gente observar todas essas coisas. Aí é muita coisa, é muita coisa. E ao mesmo tempo não é, porque se eu estiver atenta, né, eu vou poder realmente sanar isso com mais rapidez e não deixar que coisas sejam disseminadas no seio da nossa família, não é? E eu queria só chamar a atenção para os resultados, né, que a gente pode ter quando o idoso alcança a entender, alcança a aprender, lidar com as tecnologias, não é? Ele, em primeiro lugar, ele aumenta a interação dele com o exterior, então ele não vai ter a você apenas ou aqueles que estão ao redor dele, da família, como centro dos relacionamentos dele. Ele vai poder se relacionar com os parentes mais distantes, ele vai poder se relacionar com os amigos, às vezes alguns amigos até que ele não vê há muito tempo, ele vai poder estar em contato. Então, tudo isso vai deixar ele mais livre, mais autônomo e, em consequência, os familiares também vão estar fora do centro das necessidades que ele possui, né?
Claro que isso não me exime, eu como familiar próximo ao idoso, de ter essa obrigação de auxiliá-lo e de atender às suas necessidades. Mas vai ajudar a que a nossa qualidade de vida seja realmente muito melhor e diferente, né? Então, esse idoso, ele também não vai cair na solidão, porque ele vai se sentir próximo a muitas pessoas, né? Então, ele vai poder desenvolver sua vida afetiva, né? Sua vida social, e vai poder se sentir realmente um com outros, não é verdade? Depois, também, ele vai ter acesso a atividades cognitivas próprias da idade dele, não é? Ele vai poder aprender, como eu disse durante o vídeo, né? Ele vai poder aprender um curso de crochê, de corte e costura, um curso de música, um curso de dança, por que não, não é? Fazer uma atividade física, uma ginástica, pilates. A gente sabe que numa plataforma como o YouTube, por exemplo, você encontra uma série de cursos, de vídeos que estão disponíveis gratuitamente e que a pessoa pode realmente usufruir disso tudo. Então, é um mundo que se abre para essa pessoa, não é? E por último, também o entretenimento. Ele vai ter ali como acessar, quer assistir um filme antigo, né? Muitas vezes, não necessariamente, mas muitos dos idosos nem sabem que filmes da sua época, né? Da época que ele gostava de assistir determinados gêneros de filmes, por exemplo, ele não sabe que está disponível. Então, a gente pode mostrar que existem esses filmes para que ele tenha acesso e possa ali se deleitar, possa se entreter, possa até mesmo matar saudades, né? Imagina quanta coisa vai vir à tona quando ele começar a rever fatos, a rever personagens, a rever artistas da época em que era criança, em que era jovem, né? Enfim, durante toda a sua vida. Então, com isso eu quero terminar essa nossa conversa. Eu espero que tenha sido assim útil para muitos e que nos ajude a poder começar a olhar de uma maneira mais carinhosa, de uma maneira mais atenta para essas necessidades do idoso. Então, animem-se, familiares, animem-se, idosos, enquanto vivemos, estamos aprendendo, então não desistam. Continuemos firmes ali no propósito de seguir a nossa vida, independente da faixa etária, especialmente os idosos, aprendendo sempre e buscando nos reinventar, que é a palavra da moda, né? Mas que é uma verdade, né? Estamos sempre nos reinventando, recomeçando, e o recomeçar faz parte do ser humano. O importante é voltar e começar, e em um dado momento as coisas vão ter o saldo positivo, ok? Um abraço a todos e muito obrigada pela paciência, pela atenção. Tudo de bom.